Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa, componente esse aí da área de linguagem, códigos e suas tecnologias. Tudo bem, pessoal? Vamos aí iniciar nossa aula, olha só. Nós temos aqui a segunda etapa, ensino fundamental, terceiro semestre, né? Nós estamos aí trabalhando com o módulo 1 da unidade 2, certo? Hoje, pessoal, nós temos aqui como conteúdo, nós vamos trabalhar as preposições, certo? E o que são as preposições? Nós trabalhamos lá na nossa primeira aula, né, dentro dessa unidade, com gênero romance, não foi isso? Posteriormente, nós seguimos com o estudo da resenha, que é também um gênero textual. Vimos que a resenha, né, ela se divide em resenha descritiva, resenha crítica, não é isso? E hoje nós vamos trabalhar aqui com uma classe de palavras, né, que faz parte, né, do nosso conteúdo de gramática, que são as preposições aí tão essenciais nos nossos textos, né, que ajuda aí a linkar as ideias dentro de um texto. E quando se fala em preposição, nós estamos falando de uma classe de palavra que é invariável, certo? As preposições, elas fazem parte ali dentro do estudo de gramática das 10 classes gramaticais, né, que de certa forma abrilhantam aí a nossa língua portuguesa. E quando nós falamos nas 10 classes de palavras, nós estamos falando de numeral, certo? Interjeição, conjunção, preposição, que é o nosso conteúdo aqui. Nós vamos falar de substantivo, verbo, certo? Tudo isso, né, acopla aí essas classes de palavras, ok? Então, vamos aí observar, né, de fato, o que são as preposições, qual que é o conceito que nós temos, né, de preposição aqui na nossa língua portuguesa. Vamos lá? Preposições são palavras, certo? Então, vamos já destacar isso. Preposições são palavras de caráter, tá? Invariável, certo? Ela não muda, ela não altera. Elas fazem a união entre dois outros termos, de forma a estabelecer determinada relação entre eles, certo? Então, como nós sabemos, né, que tem-se as conjunções, que posteriormente nós vamos estudar, nós temos aqui também as preposições que são essenciais dentro de um texto. Elas vão linkar ali os termos, né? Vão ligar esses termos, na verdade, dando ali sentido, né, ao texto, melhorando a questão da coesão, da coerência do nosso texto. Lembrando que são palavras o quê? Invariáveis, certo? Elas não vão ter nenhuma alteração aí de sentido dentro do texto, certo? E essas preposições, essa classe de palavras tão importante, né, para nós, para o nosso estudo aqui, ela se divide, tá? No que nós chamamos de essenciais e acidentais. Então, o próprio nome, né, quando se fala em essenciais, já é um pouco autoexplicativo, certo? Essas preposições, de fato, elas já existem, né, portanto, essenciais, no sentido de necessitar, de fato, ali no nosso texto, certo? Vamos ver esse conceito. As preposições essenciais, no caso essas, tá? São palavras que exercem o quê? Apenas essa função gramatical, né? Diferentemente de outras classes que vão alterar ali de acordo com o seu posicionamento dentro da oração, né? Que às vezes ela está como substantivo, mas vai modificar para uma outra classe, dependendo ali da sua localização dentro dessa oração, certo? No caso das preposições, elas não alteram, tá? Em qualquer circunstância, dentro do meu período, da minha oração, ela será sempre preposição, certo? Então, cabe a você, estudante, memorizar,
certo? Quais são as nossas conjunções essenciais? E eu já disse, elas são essenciais. Tem um papel importantíssimo dentro do nosso texto, certo? Então, ela vai ligar ali as palavras dentro daquele texto, vai dar clareza, vai dar coesão ao meu texto e eu preciso saber usá-las adequadamente, mas preciso ter clareza de quais são essas palavras que eu tenho como preposição, certo? Então, eu já disse, né, que elas não vão ter outra função. Em qualquer momento, elas serão classificadas como preposições, certo? E quais são elas? Eu tenho a, eu tenho ante, eu tenho o após, eu tenho o até, certo? Tenho com, que é uma preposição, eu tenho contra, tenho de, tenho desde, tenho o entre, tenho para, o perante, o por, também é uma preposição, sem, tá? O sob, o sobre, o traz, tá? Todos esses aqui que eu acabei de destacar, né, fui fazendo de uma forma pausada para vocês, né, são preposições, são essenciais dentro de um texto. Frisando aqui, em qualquer momento elas serão sempre o quê? Preposição, certo? A sua classe não vai mudar ali no momento do texto, certo? Então vamos aí numa musiquinha. Eu tenho uma, na minha, assim, desde, né, o período de colegial e tudo, eu aprendi em uma sequência. E foi fácil para eu memorizar. Então, eu sempre mostro aos meus estudantes, né, aos meus alunos, essa sequência. Claro que isso cabe aí ao professor, alguns inventam música, alguns ritmos, né, claro, para ficar como um chiclete na cabecinha dos alunos, porque são essenciais, certo? Vão sempre necessitar de serem utilizadas ali dentro de um texto, então é necessário que os alunos aprendam de fato. Então eu tenho essa ordem, vamos lá? Entre, adiante, para, pera, após, perante. Sob, sobre, contra, traz, por, sem, sobre, até, com, desde, em. Então, assim, são todas essas que eu acabei de falar para vocês, preposições essenciais, mas tem uma ordem, uma sequência mais fácil aí de memorizar. Então, vamos lá mais uma vez? Vamos lá? Aqui comigo? Entre, adiante, para, pera, após, perante. Sob, sobre, contra, traz, por, sem, sobre, até, com, desde, em. Certo? Depois vocês podem ir pausando o vídeo aí, tentando memorizar nessa ordem, vocês vão ver, é bem mais fácil de pegar. Depois, nós temos o que? As acidentais. O que acontece com essas preposições acidentais? Elas, né, são aquelas que historicamente, tá? No passar do tempo, vieram, tá, a ser consideradas preposições. Por isso, acidentais, né? Foi uma situação aí de acidente. Vamos pensar assim. Então, nós temos, olha, conforme, consoante, segundo, tá? Durante, mediante, como, exceto, afora, e existem outras. Mas assim, do mais, essas são as que mais nós nos deparamos aí no nosso dia a dia. Portanto, essas preposições que eu acabei de mencionar são tidas como preposições acidentais, ou seja, não era estipulado ser preposição, porém, com o passar do tempo, com os ocorridos, foram tidas, consideradas como preposições, certo? Então, seguindo aqui com o nosso conteúdo, pessoal, eu trouxe para vocês alguns exemplos, certo? Porque essas preposições, sendo que nós temos esses dois tipos, as essenciais e as acidentais, nós vamos ver preposições por combinação, certo? E por contração. Existem essas classificações, certo? Então, vamos lá. Aqui, já sabendo que preposição é uma palavra invariável que vai ligar dois termos da oração, subordinando um ao outro, né? Nós temos esses exemplos, olha.
Quem gosta, gosta de algo ou alguém. Então, nesse caso, o próprio verbo aqui, ele pede uma preposição. Gostava de flores. Amanda gostava. Gostava de quê ou de quem? Gostava de flores. Morava em Paris. Quem mora, mora em algum lugar. Então, nesse caso, o próprio verbo pede preposição, certo? É um problema fácil de resolver. Aqui, novamente, certo? Olhei para ele. Quem olha, olha para alguém, para algo, certo? Mesma coisa. Esperamos por você, certo? Então, sempre aquela necessidade do próprio verbo, né? Que chama ali a nossa preposição, que depois nós vamos trabalhar casos de regência, certo? Seguindo, pessoal, como que nós vamos aprender a usar as nossas preposições? Em quais situações? Olha só, no caso de assunto. Então, olha, conversaram sobre ética. Então, o nosso assunto aqui da conversa foi sobre ética, certo? Então, nesse caso, eu utilizo essa preposição. No sentido de causa, chorava de dor. Tá? A causa pela qual a pessoa chorava seria dor. Nesse caso, preposição de. Companhia, no sentido de companhia. Foi ao cinema com Angelina. Agora observa, preposição em sentido de finalidade. Acordou para caminhar. Então, o objetivo, a finalidade, tá? De acordo com essa ação executada, seria para caminhar. Portanto, tenho aqui uma preposição com essa ideia. Vivia em Recife. Então, esse em vai nos dar a ideia de lugar, localização, certo? E na ideia de tempo eu tenho durante. Lia durante a viagem de ônibus. Então, quando eu utilizo essa preposição durante, eu tenho a ideia, o uso como ideia de tempo, claro? Então, o que é importante para nós aqui hoje? Aprender que preposição é uma classe de palavra, que é uma classe de palavra invariável, certo? E que essas preposições, elas se dividem em essenciais e acidentais. E o mais importante, vocês memorizarem quais são as essenciais e as acidentais, combinado? Então, para a nossa aula de hoje, eu gostaria que vocês fizessem esse exercíciozinho aí, mentalmente, certo? E agora, né, na prática, vocês vão o quê? Olha só a minha sugestão aqui. Que tal colocarmos em prática, certo? Só apagar aqui que esse não deu muito certo, esse acento aqui. Vamos colocar no local certo, né? Que tal colocarmos em prática escrevendo um texto no caderno, utilizando o quê? Preposições essenciais e acidentais. Esse é o meu convite para vocês para essa aula, certo? Produza um texto, pode ser uma resenha? Pode, até porque a nossa aula, nós trabalhamos esse gênero, certo? Aí você já coloca em prática os dois gêneros trabalhados, combinado? Então, ficamos assim. Continuem aí com a proposta de atividade, certo? Uma excelente aula para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!